As pessoas estão cada vez mais conectadas e usam as diversas formas de informação e interação que a tecnologia impulsiona, o que significa uma infinidade de conteúdos sendo produzidos diariamente. Mas se hoje podemos saber quase tudo sobre um grupo ou uma pessoa, ainda precisamos saber muito mais sobre o nosso passado. Especialmente quando as fontes de informação são apenas um esqueleto, o lugar em que ele foi encontrado e talvez alguns vestígios de ferramentas, artefatos e restos de alimentos e vegetais. Quem foi essa pessoa? Será que ela nasceu e viveu aqui? Como foi viver no passado? 3, 4 mil anos atrás nessa região? Muitas respostas podem ser encontradas na arqueologia. As pesquisas dos últimos 50 anos indicam que as pessoas que construíram os sambaquis são o povo mais antigo a habitar o litoral brasileiro. Os sambaquis localizados na região de Joinville e da Baía da Babitonga fazem parte de um complexo sistema cultural que se estendeu entre o Rio Grande do Sul e Espírito Santo durante 7 mil anos. Um período de tempo que significou uma mudança de comportamento. Há cerca de 3 mil anos, muitos sítios foram construídos ao mesmo tempo, o que sugere um apogeu dessa cultura e, ao mesmo tempo, um aumento demográfico. Les pêcheurs vont être sédentaires. Dans la balance énergétique, le gain des poissons et des coquillages n'est pas très grand, mais la perte énergétique est petite et la fécondité va être grande. Et pour qu'il y ait des centaines de squelettes là-dedans, ça veut dire que le taux de natalité était relativement élevé. Beaucoup plus élevé que les chasseurs-collecteurs, parce qu'ils sont sédentaires. C'est ça qui a changé et qui a fait que cette montagne, c'est l'aspect visible d'une petite explosion démographique locale. Se os sambaquis significam, como em outros lugares, significam a transição para a fixação e até para a domesticação, para a exploração sistemática de fontes econômicas regulares, isso pode ter proporcionado o crescimento demográfico mais acelerado. Isso pode ter feito com que as pessoas tivessem mais filhos a intervalos menores, nasceriam mais crianças, morreriam muitas também, como a gente aqui acha tantas crianças, né? Todo mundo se espanta, mas quanto mais nascer, mais morre, mas ao mesmo tempo isso acelera o crescimento, num grau pequeno, mas acelera. O litoral de Santa Catarina, ele é rico em sítios, em sambaquis, né, em sítios dos sambaquianos. Você vai ter uma grande quantidade tanto no sul, quanto no centro, quanto no norte. O norte, aparentemente, tem uma concentração um pouco maior, né? Isso provavelmente porque, na verdade, é um ecossistema muito favorável. Assim, a Bahia, junto com as ilhas, se forma um ecossistema que tem uma alta produtividade, muitos recursos, uma relação com terra, mar e rios, que é vantajoso. Claro, isso não necessariamente determina a escolha de um local por uma população humana, por um grupo humano, mas é um fator obviamente importante. E isso deve ajudar a explicar por que houve tantos grupos aqui por tanto tempo. Alguns sítios são grandes, monumentais como o Ribeirão do Cubatão. E eles foram construídos de forma coletiva e organizada por gerações de pessoas durante 100, 200 e até 500 anos. Aqui no Cubatão 1,
há esqueletos de quase 3.000 anos. E em 2007, um projeto de pesquisa para escavar esse sítio começou a abrir uma janela para o nosso passado. Depois de muitas décadas, com estudos pontuais de alguns sítios da região, essa seria a primeira pesquisa científica multidisciplinar e de longa duração. Na medida que a gente está fazendo esses estudos de caso de sítio, a gente vai começar a ver que não são a mesma coisa, nem todo sambaqui é igual. Os modelos de processo de formação, de construção, de sepultamento vão mostrar, acho que estão mostrando já que cada sítio está se comportando de um certo modo. Dá um padrão geral, mas a gente não sabe bem direito ainda qual que é, eu acho. Esse projeto começa a partir de um interesse pontual de se trabalhar, começar a trabalhar paleodemografia no Brasil, já que poucos trabalhos foram feitos em más condições e isolados. Tá? Então a gente tem usado o argumento demográfico ou tem falado na questão do crescimento populacional, da concentração das populações vivendo em determinadas áreas há muito tempo. Isso é um argumento que volta sempre à discussão sobre os sambaquis, mas a gente não tem tido dados de fato diretos da mortalidade dos esqueletos, dados consistentes, dados de boa qualidade para trabalhar isso. Então, para obter esses dados, né, ou seja, a gente tem uma história da ocupação aqui do canal do Palmital, como você falou, o leque cronológico, a gente vai ter que amostrar os outros sítios. Estudar as estruturas associadas. Quer dizer, a gente está fazendo um pouco o que a gente chama de arqueologia mortuária ou funerária. Vamos tentar encontrar os padrões do modo como eles sepultavam os seus mortos. Que também, já que os sambaquis duram tanto tempo, cada um deles foi usado por tanto tempo, provavelmente a gente vai poder detectar melhor as variações nesse modo de enterrar. O tipo de dado que se consegue nos sambaquis é um dado de boa qualidade, se ele for bem escavado, porque os sambaquis são na verdade, caixinhas guardando enormes quantidades de informação biológica humana. No primeiro campo, em 2007, os sepultamentos apareceram logo nas sondagens iniciais. Através desse método de decapagem ampla, nós estamos descendo relativamente lento. Nós já recuperamos 3 sepultamentos infantis em relativamente bom estado, o que não é frequente, né? No estudo sambaquis. E estamos descendo e encontrando cada vez mais sepultamentos, né? Acho que nossa contagem já está em 11 sepultamentos, mais ou menos correspondendo a 13 indivíduos. Eles estão todos nesta posição fletida, variando se estão em decúbito direito ou esquerdo. A maior parte deles estão voltados, com as cabeças voltadas para o lado de lá, para o rio, para a Bahia, com 2 exceções. Foram algumas amostras já para datação na França, 6 amostras pelo menos, dos próprios ossos. Então vamos ter aí uma idade para esses enterros, que vai dar uma referência para saber até onde já conseguimos ir em termos cronológicos. E a ideia agora é expandir e tratar de ampliar essa série. Quer dizer, nós estamos com um conjunto pequeno inicial, mas o trabalho daqui para frente também é um trabalho muito mais fácil, porque nós já estamos exatamente dentro do que nós precisávamos para uma primeira abordagem demográfica. Os sepultamentos infantis surpreenderam pela riqueza de adornos. Sem dúvida, esse daqui é o campeão em termos de... Foi um dos sepultamentos mais decorados que eu já vi na minha vida. Uma decoração muito rica, principalmente considerando que era um bebê, então uma criança pequena, praticamente com a cova atulhada de oferendas funerárias. Ou era uma criança muito popular, o pai era uma pessoa muito importante, várias coisas que podem ser consideradas. A gente não vai saber, na verdade. A gente só sabe que o status da criança era elevado dentro do grupo, por alguma razão. As crianças, elas chamam a atenção assim,
tanto pela recorrência de posição, que é a mesma dos adultos, né, sempre muito fletidas na altura do rosto, quanto pelo acompanhamento funerário, que em muitos casos é diferenciado. Elas têm uma quantidade muito maior de corante colocado junto na sepultura. Frequentemente elas têm as conchas de um gastrópode terrestre, que chama megalobulinos, colocadas juntos. Algumas têm grandes ostras. O mais frequente mesmo são as contas de olivela, que é um tipo de caramujinho marinho. Ano passado teve discos feitos de concha perfurados também, que foi uma novidade. E, sem dúvida, os grandes pendentes feitos de osso de baleia, né, circulares, semicirculares, que foram encontrados em 2 dos sepultamentos infantis, que também são bastante peculiares, assim. Faz parte do que a gente vê na região, né, mas para nós é muito curioso que estejam sempre associados só com crianças muito pequenas, os bebês mesmo. E todo o acompanhamento funerário feito de material permanente foi encontrado até agora com as crianças e com as crianças muito pequenas. Então, assim, pode ser que aqueles adultos que estão ali tivessem cobertos de pena, cobertos de artefatos e de adornos trançados, de material que era perecível e se perdeu. Agora, com as crianças, não. As coisas que foram colocadas com elas são contas feitas em concha, pingentes feitos em osso, em bula timpânica de baleia. Então, são adornos em material permanente que, em alguns casos, são colocados em profusão. A gente tem colares a gente assume que foram colares, né? São pequenas conchinhas, que chamam livela, que tem a ponta cortada, quebrada, para se passar um fio, muito provavelmente, que aparecem, tem uma criança que tem 900, mais de 900 dessas contas. Estavam embaixo dela, como se um colar tivesse sido colocado no fundo da sepultura e a criança deitada em cima. Tem uma outra em que elas estão colocadas em volta, como se tivesse um fio de contas envolvendo, então, essa criança. E os pingentes também. Nós tiramos 2 pequenos, um adolescente, né? E esse ano tem mais 3, 4 crianças. Crianças mesmo abaixo de 7, 8 anos. É comum bebês assim, né? Não é comum achar, porque geralmente, como eles são muito pequenos, se a escavação não for muito cuidadosa, pode perder, né? É comum, sim, é esperado. Se todo mundo que morre foi enterrado, a mortalidade sempre é mais alta entre crianças, em qualquer grupo. Essa é justamente uma das questões desse projeto, é tentar recuperar mais informação sobre as crianças, porque só os sítios que são escavados com muito cuidado aqui se consegue achar as crianças de todas as idades, inclusive recém-nascidos, para poder fazer a estatística mesmo de morte mais apurada. Talvez seja esse o motivo que hoje a gente veja tanto no Cubatão, porque ele é um sítio que teve essa preocupação desde o início, né? Então, ali presente, pessoas que estavam atentas, a escavação foi lenta, né? Decapagem, com cuidado, e aí apareceram bastante crianças. A última escavação ocorreu em 2009. Durante os 3 anos de pesquisa, diversas sondagens e datações foram realizadas. Do ponto de vista das datações, como eu falei, ele está dentro do que seria a faixa mais desejável para a gente, né? Não traz nenhuma informação adicional, a gente tem que entender melhor, porque como nós estamos datando os esqueletos, há esqueletos que correspondem a períodos diferentes de ocupação, eles não estão tão próximos quanto nós imaginávamos, a gente tem que entender melhor naquela área de enterramentos, como é que aquele uso daquela área se deu. Na base, de modo geral, agora nós temos datações todas girando em torno, a mais antiga de 3100 e outra de 2800, isso quer dizer que toda a base do sítio
A base estendida do sítio tem cerca de 3.000 anos, por aí. Aqui em cima nós tivemos algumas datações dos sepultamentos mais profundos, que estão dando em torno de 10.600 anos, que são compatíveis com outras datações que a gente teve do sítio, dessa parte aqui dos sepultamentos, e uma datação de 2.500 anos também. Em relação às idades, o que a gente percebe é que, como a gente está aplicando um método novo, né, que é esse da idade através do crescimento, do cimento, das anulações de cimento dentário, a precisão nas idades é maior. Então, a primeira impressão, com os dados que a gente recebeu, em que as idades estão oscilando entre 78 anos dos adultos, o mais jovem tem 22 anos, mas na verdade tem um indivíduo de 22, tem um indivíduo de 38 e os outros estão acima de 40, entre 40 e poucos e 70 e poucos, o que é uma faixa mais que as pessoas às vezes se surpreendem. Poxa, mas tem gente tão velha, né? Porque como os nossos métodos não eram muito precisos para determinar a idade de adulto até agora, a impressão sempre foi de que os indivíduos nessas populações morreriam muito jovens. A gente está com 20 sepultamentos, 24 indivíduos, né? Porque 2 desses sepultamentos são múltiplos. O que a gente já repara no Cubatão é que ele é extremamente homogêneo do ponto de vista da disposição, né, dos corpos. Então, todos os sepultamentos, até os das criancinhas muito pequenas, eles repetem uma mesma posição, que é uma posição muito fletida, com mãos na altura do rosto. Os pés às vezes fazem uma hiperextensão, assim como uma bailarina em ponta, né, para trás. Possivelmente amarrados para manutenção dessa posição. Aqui tem uma coisa interessante, porque todos os corpos estão exatamente na mesma posição. Até as crianças, principalmente as crianças maiores, são postas exatamente na mesma posição. Né? Deitado de lado, seja para a direita, seja para a esquerda, com os braços, as pernas, os cotovelos encostando nos joelhos, as mãos perto da face. Então, isso é uma característica bem clara. O padrão funerário, o conceito deles de preparar uma pessoa para a morte, era bem claro. Não há nenhum indício de que eles tenham sido ou previamente descarnados, ou que tenham tido tendões cortados, ou que tenham sofrido algum processo de apodrecimento prévio à colocação ali, não. Todas as indicações da evolução, né, do processo tafonômico dentro das sepulturas, incluindo aí o processo que a gente chama de esqueletonização, né, de destruição, destrutivo pelo qual passa o corpo até ele se transformar no esqueleto, eles indicam que o corpo foi colocado ali íntegro, inteiro. E esse corpo certamente amarrado, envolvido em alguma coisa que a gente ainda não conseguiu descobrir o que é, mas que eventualmente esses estudos de sedimento que estão sendo tirados, tudo em algum momento podem esclarecer. Era uma cesta, eram cordões, coisas trançadas como aqueles que estão lá embaixo, é possível, né? De maneira que esse corpo ficava amarrado. Cada vez que a gente trabalha vai ficando mais claro que se eram colocados em uma depressão, a depressão era uma depressão rasa, como você andando aqui, você tem ressalvas. Então isso aqui, pelo menos uma parte dessa área devia estar exposta, isso era uma plataforma que não era um piso liso como o da cozinha, porque a própria estrutura construtiva ela faz afundar em alguns pontos ou intencionalmente poderiam preparar essa área um pouco mais, né, como se fosse uma concha mais rasa, e ali era colocado esse corpo. E era colocado o corpo e cinzas e carvão e conchas, enfim, tem todo um conjunto de coisas que era colocado, não é só o corpo. A gente tem feito algumas coletas sistemáticas de um fragmento de costela para análise de DNA humano e coletas de sedimento para vários tipos de análise diferentes. São basicamente análise de microvestígios, fitólitos, amidos e grãos de pólen,
e análise de pesquisa de parasitológica, então a procura principalmente de ovos, né, de parasitos antigos. Começamos a investir nessas análises. Os primeiros resultados de DNA estão começando a sair, os primeiros resultados de outras análises mais especializadas estão começando a ser feitos. Só o fato de ter conseguido recuperar DNA humano antigo nesses ossos já é um passo, assim, já é um avanço. Por exemplo, em termos de doenças infecciosas, nada que chame atenção. Em termos mesmo do que é frequentemente observado em Sambaqui, que são as anemias, também não aparece aqui nada muito grande. O Cubatão 1 é um sambaqui monumental que faz parte de um complexo de sítios contemporâneos. A sua condição crítica de preservação foi um dos principais motivos da escolha como objeto de pesquisa. Afinal, esse sítio em alguns anos vai desaparecer. O Sambaqui Cubatão 1 ele está na foz do rio Cubatão. E o rio Cubatão ele deságua na Baía da Babitonga, mais especificamente no final do canal do Palmital, que é um braço da Baía da Babitonga. Está na porção noroeste da Baía da Babitonga. E fundamentalmente a gente escolheu ali por conta do Cubatão 1, que era um sítio ameaçado, em processo acelerado de erosão, e que a gente constatou estruturas vegetais que são raras em sítios, né, em outros sambaquis. Então isso nos levou a trabalhar ali. E um outro fator que interfere ali, que certamente interfere, embora a gente não tenha dados concretos, é a abertura do canal de retificação do rio Cubatão. Né? Que antes a água fazia uma volta de cerca de 24 a 25 quilômetros até chegar ao Sambaqui, e hoje, com a abertura do canal na década de 60, esse trecho foi encurtado para 10 quilômetros. Então a água chega muito mais rápido e, por consequência, com muito mais força. E o potencial de erosão é muito maior, muito acelerado. Existem fotos aéreas antigas, existem informações orais que nos indicam, e existem esses dados que a gente tem acumulado, observado ao longo dos 10 anos, que mostram que ele se estendia uma boa parte em direção ao rio. O que a gente consegue ver na fotografia aérea de 1966 é que o rio não estava encostando nele, que ainda tinha um trecho de terra até o rio chegar nele. Um pouco diferente do que é hoje, né? Que o rio está erodindo o Sambaqui. Não ter um recurso específico para se estudar um sítio como o Cubatão 1 faz com que as informações geradas sobre ele andem em um ritmo mais lento. Em contrapartida, a erosão do sítio tem sido muito veloz. O Cubatão 1 esse fenômeno, vamos dizer, que está provocando a erosão, né, de uma das suas faces, a face nordeste dele, na verdade está provocando a perda de muita informação, porque o sítio está erodindo, está se perdendo muito material. Por outro lado, esse mesmo processo permite que uma parede extensa, tem 8 metros de altura, seja vista. O que a gente consegue ver no perfil, que é uma camada próximo à base, que a gente chama da camada 2, é onde a gente consegue identificar aquelas fibras trançadas e as madeiras também cruzadas, que mostram uma estrutura na horizontal, que saem cruzadas da parede, né? Entre elas passam fibras que tem nós, e abaixo dela a gente vê as madeiras na vertical, que parece que essas madeiras vertical suportam essa estrutura das madeiras na horizontal cruzadas. Então, o que nos remete a uma estrutura mesmo, uma armação. As fibras, a gente tem os artefatos, né, feitos pelas fibras, com as fibras, e identificamos só um tipo de vegetal, que é o filodendro, né, que é o cipó-imbé. Né? Esse vegetal, ele aparece tanto na cestaria quanto nas cordas e nos nós também, ele aparece, né? Duas espécies bem importantes que nós temos encontrado em grande parte das amostras é a laguncularia, que é uma espécie arbórea de manguezal, e também temos encontrado o ipê, que é uma outra espécie que ocorre em Restinga, Mata Atlântica, uma espécie bem importante, cuja madeira ela é tão fibrosa que ela dá uma grande resistência mecânica. Então, possivelmente, a seleção dessas plantas para a utilização no sítio arqueológico, né, como
um material de sustentação do sítio, vamos assim dizer, também está totalmente vinculado às propriedades mecânicas dessa madeira. Nos últimos anos, apenas 3 etapas de laboratório, com a vinda dos pesquisadores de fora, foram realizadas. E no Museu do Sambaqui, onde se encontra o material coletado nas 3 escavações, tudo já passou pela triagem. Todo o material que foi coletado no Sambaqui Cubatão 1 está aqui no museu, né? Algumas amostras de dentes foram mandadas para a França, para análise na França, e poucas mandíbulas foram levadas pela professora Sheila para São Paulo, para análise em São Paulo. Nos 3 anos da pesquisa, a gente coletou mais ou menos 3.500 peças, né, de várias categorias. Adornos ósseos, artefatos líticos, sepultamentos, e restos faunísticos, que a gente também fez várias coletas nesse sentido também, com esse material. Mas uma das categorias de acervo que nós temos que trabalhar continuamente são os vegetais encharcados, né? Porque eles demandam um certo maior cuidado, né? Até porque nós estamos experimentando a conservação desse material. A erosão do sítio, o seu abandono e a própria interrupção da pesquisa refletem um problema maior, que é a falta de um investimento substancial e contínuo na gestão do patrimônio arqueológico brasileiro. Falta uma articulação, né, das 3 esferas de poder, né, e nesse sentido, pensando que no caso do patrimônio arqueológico, especialmente dos sambaquis, eles são um bem, um patrimônio da União. Eu acho que a União ela ainda está muito tímida, e se a gente for pensar que a ideia é que esses entes da federação trabalhem de uma forma articulada, tem uma responsabilidade compartilhada, que eu acho que é esse o termo, né? Quem está custeando isso é o município. No caso, o município de Joinville, né? Eu desconheço, talvez haja algum outro município, né, que dê para contar nos dedos de uma mão no cenário brasileiro que invista na salvaguarda, na preservação dos sítios arqueológicos, como é o exemplo do município de Joinville. Esse patrimônio ele deve ser visto numa perspectiva de uma economia criativa, de retorno para a sociedade, né? E assim por diante. Então, eu acho que a gente precisa avançar, discutir, chamar os pares e os ímpares para amealhar algumas questões e consolidar essas políticas públicas, né? O Cubatão aparece como um sítio multifuncional, porque ele tem uma área que não tem sepultamento e que tem grandes fogueiras. E tem as 2 áreas de sepultamento que a gente localizou, que estão no mesmo correio de escavação. Tem claramente 2 conjuntos que são mais ou menos contemporâneos. Um bem ao sul da trincheira e outro mais ao norte da trincheira. Mais ou menos no meio, mais abaixo, a gente tem uma concentração que é um pouco mais antiga. Os sepultamentos estão praticamente em covas muito rasas, com pouquíssimo acompanhamento junto do corpo, a não ser nas crianças, o que também é um fator muito interessante. Pela distribuição espacial dos sepultamentos, tem a sugestão de que as crianças estão mais ao centro de cada uma daquelas áreas específicas, com adultos colocados no entorno. A gente tinha que expandir a área de escavação na direção do perfil para descobrir isso. É uma coisa que não tem como fazer, né, se de fato isso se mantém em algumas áreas. Para esse mesmo período, a gente vai ver que nós vamos ter
áreas sem sepultamento mais afastadas, para o oeste e para o sul, até onde a gente pode ver. Então, uma das últimas datações, na verdade, de uma fogueira que foi encontrada naquela trincheira oeste, fora da área de sepultamento, é a datação mais recente para o sítio até o momento, com a datação de 2.250 anos. Ela é cerca de 200 anos mais recente do que o esqueleto mais recente encontrado. Só que interessante é que essa fogueira ela já está abaixo dessa camada preta. E ela tem uma datação mais recente. Toda vez que a gente vê uma linha de carvão, a gente começa a coçar a cabeça. Foi queimada ali, porque tem muita coisa que foi trazida e jogada, não foi queimada ali. Tem coisa que você vê que foi queimada ali, a concha que está em contato com aquilo queimou. E tem uma quantidade enorme de material, a maior parte do que constrói isso aí, você vai ver, quando você examina, carvão e concha misturado, concha queimada, concha quebrada, concha limpa, concha perfeita, tudo misturado, pedacinho de carvão, ou seja, da onde quer que estavam tiraram, misturaram aquilo tudo, jogaram aqui em cima. Mas aquilo não foi queimado ali, o carvão que está vindo não é dali. Apesar de não haver novas escavações, a experiência do Cubatão 1 ainda é referência para outros trabalhos. Assim, de longe, essa abordagem, eu acho que de investir na produção do dado, né, e do dado minucioso, ele é uma abordagem que foi muito particular no projeto do Cubatão e que, de fato, vem se expandindo com uma área de escavação ampla, né, toda sendo escavada ao mesmo tempo. Não que isso não tivesse acontecido antes, aconteceu. Mas eu acho que se dá no Cubatão num nível de sofisticação diferente. E eu hoje penso que a própria questão dos ossos, por exemplo, para o DNA, que o resultado não foi muito bom, foi mínimo que se conseguiu extrair. Se a gente fizer a secagem imediata das amostras, a gente tem uma chance um pouco melhor. Então a gente teve uma preocupação muito grande com o Cubatão de como a gente podia melhorar essa coleta. A gente não podia correr o risco de comprometer o material que está há milhares de anos preservado ali naquele lugar, naquele sítio, e a gente comprometer o material no transporte para o laboratório. A gente testou várias possibilidades de estabilizar as amostras, então a gente consegue hoje também sugerir procedimentos, inclusive para outras equipes, que são procedimentos que vão facilitar o encontro, né, das coisas, seja do DNA, seja das amostras, a secagem das amostras de solo, né, para se procurar amidos e fitólitos nisso. Um achado interessante foi o vestígio do DNA do Ascaris lumbricoides, né, que é um parasito específico de humanos, né, e que na verdade ele está bem distribuído na população mundial, tem uma distribuição atual, né. O interessante desse achado é que na América nós não temos muitos achados de ascarídeos, né, o que difere da Europa, né, os achados arqueológicos na Europa sempre tem muito ascarídeo, porque é um parasito que está muito relacionado à aglomeração humana, né? Então, com a evolução humana, com a introdução de agricultura, né, construção das cidades, a gente tem a aglomeração das pessoas, que leva então a essa transmissão desse parasito que é de indivíduo a indivíduo. E na América a gente não tem muitos registros sobre isso. Então foi super interessante que justamente no Sambaqui, no Cubatão, a gente depois conseguiu evidenciar a presença desse parasito pela técnica de DNA. Mas eu acho que tem coisas que a gente está tendo que pensar também a posteriori no Cubatão, porque quando o resultado dos laboratórios traz e não tem um bom resultado, e em outros sítios tem melhor resultado, você diz, poxa, será que se não tivesse tão molhado, tinha conservado mais o pouco DNA que sobrou? Então eu acho que essa é um pouco a lição.
O achado de pólen foi um achado pontual. Até agora ele é um achado assim, um caso, uma ocorrência. Ele ajudou no sentido de sugerir que seja possível, em algumas situações particulares, fazer esse tipo de achado em Sambaqui, porque que normalmente é um achado que não se faz, é um achado inédito. A ocorrência de grãos de pólen em sambaquis não é realmente uma tarefa nem muito fácil de se tentar resgatar, porque realmente não é a melhor forma, né, de concentrar naquela área de sedimentação em função dos sedimentos arenosos, né? Fortuitamente a gente conseguiu então resgatar, apesar de ter uma representatividade muito pouca, ou seja, em termos de concentração é fraca, óbvio, né? Agora, conseguimos resgatar algumas informações de alguns grãos que para a região, como é um sedimento datado, num contexto arqueológico, eles nos apresentaram uma possível identificação da vegetação que poderia existir naquela época, né? Então, nos levou alguns grãos a pensar, há 2.000 anos atrás, uma vegetação fria, né? Com ocorrências de grãos de araucária, drimes, que são indicadores de climas frios, né, para aquela região. Além, obviamente, do que se espera encontrar de uma vegetação, acredito eu, atual, porque foram nas camadas superiores, da flora representativa na região de Cubatão, né, com asteráceas, né, que são margaridas, né. Então, aos poucos, a gente vai pensando comparativamente do que a gente já tem, ou pelo menos tem mais ou menos sugerido para o Cubatão, à medida que a gente vai trabalhando com outros materiais aqui, vai podendo comparar. Acho que o Cubatão trouxe um conjunto de sepultamentos muito interessante. As fibras trançadas e as madeiras presentes na camada 2 do Cubatão continuam a instigar os pesquisadores. Realmente é muito atraente a ideia da grande plataforma inicial, da grande construção, da grande obra. Eu acho uma hipótese interessante, é muito atraente até em vários aspectos. Porém, para mim ainda tem a questão a ser resolvida do que eu chamo de preservação diferencial. Aquilo que está lá naqueles níveis pode ser resultado simplesmente do fato de que está em níveis encharcados. O que está para cima disso não aparece mais porque se perdeu, não se preservou nos níveis mais secos. A questão da conservação diferencial também acho que tem que ser resolvido. O argumento de que aquilo só estaria na base porque para cima a gente não vê, não é tão simples. Naquele perfil a gente não vê nada mesmo. Por quê? A gente precisaria de uma diferenciação clara de coloração para enxergar marcas e marcas de estaca, por exemplo, nessa base. O fato de ter a plataforma embaixo não quer dizer que ela se continuasse em cima. Isso o Johnny já falou e eu também acho. Não necessariamente toda a estrutura teria. A tendência cada vez mais moderna é não fazer o raciocínio funcionalista, né? De que foi feito para este fim. Ali a gente vai ter, claro, uma tentação de pensar que aquilo seria uma forma de você ter uma estrutura antes que levantava, tipo uma palafita, que levantava a área de ocupação. Não parece que esteja tão claro que a inexistência do vestígio arqueológico de estruturas de madeira nas partes altas do sítio seja igual, né, à evidência de que elas nunca existiram. Quer dizer, a gente ainda tem que testar uma questão da tafonomia ali, se não é apenas uma conservação diferencial. Nós temos ainda que verificar, então, se toda aquela plataforma de material vegetal embaixo, ela é contemporânea. Pegar, então, amostras em vários pontos dessa plataforma e checar se ela é toda do mesmo período. Aí sim, nós podemos ter uma ideia clara e sem dúvidas de que a gente está tratando, então, de uma grande estrutura contemporânea, feita de uma vez num grande momento de construção inicial. Isso seria extraordinário, mas é uma hipótese que tem que ser testada.
Outra coisa também está clara que com essa diferença do padrão de deposição de restos de comida junto. Isso tem bastante lá no Jabuticabeira 2, mas não tem no Cubatão. No Cubatão, os restos de comida estão fora desses conjuntos de sepultamentos. O trabalho de zooarqueologia ele é lento, porque assim, a quantidade de material é muito grande. Né? Quer dizer, cada centímetro do sítio sai muito material faunístico. Porque, enfim, isso é a característica do sítio. Ele é uma construção, o material construtivo é fauna. Né? Predomina a concha, digamos assim, visualmente, mas ali no meio tem muitos outros materiais de vertebrados, fragmentados. Só que como é muito material, foram 50 e tantas quadrículas escavadas, que se tem alguns resultados, mas que isso ainda é preliminar. A partir dos dados que eu tenho, por enquanto dá uma assinatura, digamos, de pesca. Eles têm uma pesca muito específica no Cubatão, né? Poucas espécies, não tem muita variação, é uma coisa bem surpreendente. Biraguaia, curvina e bagre, principalmente bagre. O número de sítios nessa região sugere que muita gente tem andado e vivido por aqui há alguns milhares de anos. Pessoas que tiveram como ponto comum e marcante a construção de um sambaqui. Mas o que mais sabemos sobre eles? Quem foram os primeiros homens, as primeiras mulheres que viveram aqui? Quem morou nesse morro? Eu diria que são pessoas de estatura mediana, com diferenças bem claras, assim, físicas, né? Entre homens e mulheres, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem mulheres que não são mulheres frágeis, são mulheres robustas, né? Comparando com outros grupos. O porte físico, a estatura, talvez, e enfim, a constituição física daqueles esqueletos é bem diferente do que a gente encontra aqui. Isso já vem sendo dito na literatura, isso não é novo, mas há uma diferença de padrão no que está em Santa Catarina, no que está no Rio de Janeiro. E esses materiais daqui, eles são mais delicados, mais gráceis, parecem estruturas, pessoas muito menos robustas, com esqueletos muito menos desenvolvidos. Isso é um outro diferencial também. E isso combina com o que a gente já vinha vendo, já vinha sabendo de trabalhos anteriores. Eram pessoas que escolheram um lugar, pelo menos para colocar esses mortos, que é um lugar particular dentro daquela paisagem, com acesso a uma área de entrada da Bahia. Então acho que a gente sabe algumas coisas. Eram pessoas aparentadas de outros construtores de sambaquis, a partir do que o DNA está apontando, quer dizer, não eram pessoas diferentes. É importante pensar assim que nós estamos num contexto de uma Bahia que tem 150 sambaquis registrados. E é uma quantidade considerável. Desses sítios, a gente tem uns 30 ou mais que tem datação. Mas muitas dessas datações foram coletas pontuais, que a gente só sabe isso do sítio. Então, no contexto de 150 sítios, tu tem 10 sítios que foram pesquisados. Então, falar como foi essa ocupação pelos sambaquianos na Babitonga ainda é prematuro, porque tem muitos espaços e sítios que não foram estudados ainda. Na medida que a gente avançou no projeto, a gente percebeu a tendência que tinha dos sítios que estavam a leste serem mais antigos do que aqueles que estavam na beira do canal. Por quê? É uma coisa que, óbvio, que nos escapou. A Bahia, à medida que o nível do mar foi baixando, a planície foi crescendo de oeste para leste. Então, os sítios que estão a oeste, nas cabeceiras dos rios, são os mais antigos. Se a gente for tentar procurar, então, esse eixo do norte para o sul, que seria o eixo inicial de colonização dos sambaqueiros da região, nós vamos ter que ver esses sítios que estão no fundo, não esses que estão no meio dos rios, nem junto do canal do Palmital. A gente tem que ir lá para trás. Ou talvez tentar ver do outro lado do canal do Palmital, do lado leste, que é o lado paranaense, né? Que ali a serra está do lado, então não tem uma planície. Então os sítios que estão lá, desde o começo. O Cubatão, eu
O que me chama a atenção no Cubatão é porque a estrutura dele é diferente. A gente vê camadas espessas, volumosas, de um mesmo tipo de molusco, com as carapaças inteiras, em muitas áreas daquelas, praticamente sem queima, ou só com sinal talvez de um aquecimento. Mas, então, a situação de construção lá pode ser muito diferente. Para a gente entender o Cubatão nesse micro ecossistema que ele está, a gente vai precisar fazer mais intervenções nesses outros sítios que estão no entorno. De fato, tem o que a gente considera um conjunto do Cubatão, vinculado a esse conjunto do palmital, mas a gente precisa de um pouco mais de informações. O Cubatão está esperando, na verdade, que se tenha possibilidade de coletar mais dados. Acho que nós fomos até um certo ponto, mostra muita coisa, mas agora é preciso voltar, até por isso, porque as ideias estão postas na mesa, vamos voltar e testá-las, né? É esse o processo. A priori, eu acho que a gente tem que continuar, mas atacar outros problemas complementares, num campo de mais um campo ou dois ali no Cubatão. Mas acho que agora a gente já tem uma boa ideia da biografia, por assim dizer, ou uma parte da biografia do Cubatão. Agora a questão é pensar em outros sítios para comparar. Sítios de idades diferentes ou sítios iguais, não importa. A gente tem que agora começar a ter como uma coisa para comparar. A gente conhece bem o Cubatão, a gente precisa conhecer outro sítio tão bem quanto. Então você tem situações muito diferentes. O desafio é entender essa estrutura. Isso é muito mais complicado do que a gente pensava. Quando começou inocentemente? A lição é dura, na verdade, é ver que todo o trabalho que é investido nisso daí, o retorno vem a conta-gotas depois. Vamos voltar com as perguntas novas que a gente conseguiu fazer. Eu espero que sim, que a gente volte a trabalhar no Cubatão. De dados entre as pesquisas está começando. Há muitos sambaquis sendo estudados em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e outras regiões. Aos poucos, novas informações sobre o modo de vida, os tipos de sepultamento, os padrões de estética, os rituais, as técnicas de caça e de pesca, entre tantas informações, vão nos revelando um pouco mais sobre esse povo que nos deixou o registro de uma experiência de sucesso. Afinal, foram pelo menos 7.000 anos construindo sambaquis em boa parte do nosso litoral. Um bom motivo para sabermos mais sobre quem morou nesses morros, você não acha?